Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã e a maior maldade do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff vai ser eliminada pelo governo Lula. As centrais sindicais e o futuro ministro discutem como alterar a reforma trabalhista. Propostas devem ser avaliadas por empresários e pelos presidentes da Câmara e do Senado. Líderes sindicais e o futuro ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estudam melhorar forma de viabilizar ajustes na legislação trabalhista nos 100 primeiros dias do governo Lula, sem solavancos. Aliados de Lula querem que representantes do setor produtivo e os presidentes da Câmara e do Senado deem aval às alterações antes de submetê-las ao Congresso. Assim, esperam evitar derrota no Legislativo na largada da gestão. Há pelo menos 5 mudanças pleiteadas, mas ainda não se sabe se por meio de projeto de lei ou medida provisória. Esta última é a opção vista com receio pelo risco de gerar insatisfação de parlamentares. Está em discussão ainda se as alterações serão feitas gradualmente para amenizar resistências. Das propostas já listadas pela transição, a mais urgente é a nova fonte de financiamento dos sindicatos sem reeditar o imposto sindical. O fim da homologação de demissões sem anuência dos sindicatos e a revisão do contrato de trabalho intermitente também estão na pauta. Outra proposta das centrais, a chamada ultratividade dos acordos coletivos, que prolonga os seus efeitos durante as negociações, foi bloqueada pelo STF e precisaria de nova legislação. E aqui, senhoras e senhores, temos que comemorar a vitória de Lula justamente pelo ponto de vista dos trabalhadores. Aí você vê a imagem do novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sindicalista experiente. E, na verdade, o que acontece é que o governo Temer e depois o governo Bolsonaro se esmeraram nas maldades contra os trabalhadores. O Bolsonaro e o Temer fizeram o trabalho no Brasil retroagir séculos. Por exemplo, os registros em carteira despencaram e a criação de excrescências como o trabalho intermitente podem ser revogados, tudo isso de uma canetada só pelo Lula. E a maior maldade do golpe de 2016, que foi a supressão de direitos trabalhistas no país, vai, por fim, ser revertida e Lula deve fazer isso como talvez uma de suas principais promessas de campanha, porque realmente o trabalhador perdeu muito a partir da derrubada fraudulenta de Dilma Rousseff e o golpe que tirou Lula da eleição de 2018. E o Gilmar Mendes, respondendo à ação da Rede Sustentabilidade, o partido de Marina Silva, simplesmente libertou o Lula das chantagens do Centrão. O Gilmar tirou o Bolsa Família do teto de gastos e dispensou proposta de emenda constitucional para fazer isso. A medida abre caminho para Lula. Em despacho, o ministro decidiu que gasto com o programa social não se inclui no cálculo da regra fiscal. Gilmar determinou em despacho publicado na noite de domingo que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, não podem ser inscritos na regra do teto de gastos. Ele também garantiu a legalidade de se pagar o benefício através da abertura de crédito extraordinário, sem mudança constitucional. O que é que significa isso? Significa, por exemplo,
que se essa regra estivesse em vigor, minha amiga, meu amigo, em 2016, a Dilma não teria sido empichada, não teria sido derrubada. Porque o que essa medida faz é permitir que o governo contraia créditos no sistema financeiro para pagar programas sociais. E foi isso que aconteceu. Pouca gente sabe por que Dilma Rousseff foi derrubada. O Blog da Cidadania já chegou a fazer uma pesquisa nesse sentido. Se você sair por aí perguntando às pessoas por que é que Dilma Rousseff foi derrubada, muitas vão falar que foi por corrupção. E uma grande parte, talvez a maioria, sendo que ela foi derrubada porque contraiu, na verdade o governo dela, que nem foi exatamente sob a ordem dela, contraiu empréstimos para pagar Bolsa Família, para pagar aposentadorias, para pagar programas sociais. Então, essa medida do ministro Gilmar Mendes, ele acaba com o risco de acusação de pedalada fiscal para pagar programas sociais. É um grande passo que o STF deu e, na verdade, um presente que o tribunal deu aos trabalhadores, e a gente tem que reconhecer que o Supremo Tribunal Federal foi o que nos separou do abismo durante a era obscura do bolsonarismo. E em dia de tempestade, raios não ferem apenas os bolsomínios, eles ferem o Bolsonaro. Um aliado de primeiríssima hora do Bolsonaro o detonou com requintes de crueldade. 2 raios caíram ontem em Brasília, um sobre os bolsonaristas acampados à porta do QG do Exército à espera de um milagre que impeça a posse de Lula. O outro caiu sobre Bolsonaro, recuperado da erisipela, mas não da depressão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para socorrer 4 bolsonaristas feridos durante a tempestade. Uma das vítimas, uma mulher de 45 anos, precisou de atendimento médico. Mas não foi só esse raio que caiu. Se apenas a natureza pode ser culpada pelo primeiro raio, a culpa do segundo é do pastor evangélico, deputado federal do MDB do Rio e vice-líder do governo, Ottoni de Paula, que diz que o chororô do Bolsonaro é covardia. E, na verdade, é covardia mesmo, né? O Bolsonaro, ele realmente está fazendo um papelão e está envergonhando a classe direitista e a ideologia direitista, os adeptos dessa ideologia. E o Rodrigo Rangel, do Metrópolis, diz que o protagonismo de Janja preocupa o PT, mas ela não se importa. Mas a notícia não é sobre as fofoquinhas desse portal, mas sim sobre o fato de que Janja já demonstra ser uma mulher de bom gosto ao dizer que não quer ser chamada de primeira-dama, que é uma bobagem norte-americana que o Brasil adotou e que nos constrange por ser extremamente cafona. E o ministro da Defesa, o José Múcio, aposta em saída voluntária de bolsonaristas dos quartéis. Na verdade, o que acontece com o José Múcio? Ele simplesmente não quer encrenca com os militares e ele está propondo, né? Vai depender do que o Lula determinar para ele. Mas o que ele está querendo é o seguinte, que os bolsonaristas se cansem e vão para casa. Realmente é possível que eles se cansem, porque a situação deles está muito difícil, muito difícil. Os dramas pessoais desses bolsonaristas acampados são inacreditáveis, são pessoas completamente malucas que estão destruindo as próprias vidas para ficarem nesses acampamentos. E é por isso que o Múcio também ele acredita que eles podem desistir sozinhos quando virem que o Lula assumiu e que não teve choro nem vela, não teve golpe, não teve nada. Nesse momento é possível que eles ponham fim às paralisações. Então é bom que o futuro governo
acho até que faz sentido que o futuro governo permita que eles desistam por si só, sem necessidade de chamar a polícia ou o manicômio para tirá-los de lá. E a sobrevida que Aras busca no governo Lula, ele quer continuar procurador-geral da República e já sinalizou da seguinte forma, que a conduta dele não vai mudar com o Lula, ou seja, ele está oferecendo proteção ao Lula para continuar no cargo. É muito ruim isso que está acontecendo. Espera-se que o Lula não entre nessa, porque o Augusto Aras virou um símbolo de impunidade, virou um símbolo de tudo que não pode existir no serviço público, de uma pessoa com um cargo dessa importância se oferecer como auxiliar daqueles que deveria investigar. E o Globo ainda diz que a política de armas do governo Bolsonaro vai ser atacada agora de cara. Uma reportagem especial desse jornal fala sobre as mudanças feitas ao longo do governo Bolsonaro e o uso que criminosos fazem dessas brechas e a avaliação da equipe de transição. O que se pode dizer sobre o decreto de armas é simplesmente o seguinte: o Lula vai acabar com todas essas medidas, vai enquadrar os clubes de tiro e desarmar a sociedade é uma medida de extrema urgência e, por sorte, esse armamentismo ele pode receber um golpe fatal com algumas canetadas do Lula. Vamos torcer para que tudo isso ocorra o mais rápido possível, porque essas armas, além de estarem indo para o crime organizado, estão matando muita gente país afora. E a semana decisiva que vai destravar a formação do governo Lula. Agenda com julgamento do orçamento secreto no STF, encerramento das atividades do Congresso Nacional, desafia Lula. Impasse bloqueia a divulgação do ministério, mas isso pode mudar nos próximos dias com o recesso parlamentar. Lula acha que se sentirá mais à vontade para anunciar seus ministros depois que o Congresso entrar em férias, em recesso parlamentar em férias, né? E o apelido que Arthur Lira ganhou dos aliados de Lula, motorista de Uber, ele cobra por corrida. Essa piada simboliza muito bem a chantagem que Lula está fazendo, se aproveitando do crescimento da bancada reacionária no Congresso Nacional. E o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, vulgo Conselhão, vai julgar nesta segunda-feira um processo que pede demissão de procuradores da Lava Jato. Membros do extinto grupo de trabalho respondem a procedimentos disciplinares sobre violação do sigilo funcional. É imprescindível que os procuradores da Lava Jato sejam punidos. Eles atrasaram o Brasil por décadas, criaram problemas terríveis para o país para tentarem se projetar e virarem políticos, como fizeram Dallagnol e Sérgio Moro. Abaixo a Lava Jato. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia.